Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para nossa segunda edição. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal, direto e reto. Vou trazer 3 cortes do podcast Pode Pai, Pode Filho, que está na nossa descrição, apresentado pelo Theo José, ao lado do filho dele. Bate-papo muito interessante com 3 trechos que vão dar o que falar. O diretor técnico Abel Braga, a quem a gente quer saber exatamente qual é a função dele, mas nesse papo deu para entender um pouco mais sobre o que faz o Abel Braga dentro do Vasco. De imediato, a análise dele, Abel Braga, sobre o trabalho do técnico Maurício Barbieri. E mais, da trinca ou da tríplice, como ele mesmo vai denominar, ele, Paulo Brax e Maurício Barbieri, que tem encantado demais ao Abel Braga. Ele não é só bom, não. É pouco. Ele é muito bom. Jogadores, qualquer um que você perguntar, titular ou reserva, sempre o comentário é o mesmo. É muito bom, porque ele é tanto no detalhe e a maneira de ele explicar, ele é muito claro no que ele explica. E aquela explicação ele leva para o campo para treinar. Ele só pede para fazer no jogo aquilo que ele treinou. E ele treinou em cima aquilo que ele vê do adversário. Sinceramente, é incrível. E está uma trilogia assim, fora de série, com o Paulo Brax. Porque Paulo está me surpreendendo muito pela positiva. Sim. Em conhecimento, em relação humana, em relação com os atletas. Os jogadores se sentem protegidos nesse momento, por exemplo. É um momento de fragilidade. Claro que é fragilidade. Pô, nós estamos jogando bem com São Paulo. Trilogia, disse o Abel Braga. Muito claro, dizendo que os jogadores não têm o que falar, pelo contrário, só elogios titulares e reservas ao trabalho do Maurício Barbieri, que o que ele treina, ele cobra no jogo. Agora, Abel, uma coisa para mim não ficou clara. O que ele está treinando está sendo levado para o jogo? Porque se o que ele treina é diferente do que é levado ao jogo, aí a cobrança tem que recair diretamente nos jogadores. Agora, se o que a gente observa no jogo é exatamente o que ele treina, desculpa, tá tudo errado. Eu não tenho como avaliar o treinamento porque o Vasco fecha o treinamento. Por quê? Eu não sei. Ah, é o treinador que não quer. Ué, não quer que a gente saiba o que ele está treinando? Se vai ser igual do jogo, fica difícil essa análise. Agora, ele disse que essa trilogia está fantástica. O Paulo surpreende, ele trabalhou com ele no Internacional, protege muitos jogadores. Aliás, e só para chamar a atenção, galera, esse trecho e os outros que eu vou mostrar agora, porque ele começou falando sobre o São Paulo, eu vou dar sequência, o episódio completo está aqui na descrição do episódio Pode Pai, Pode Filho, e você clica e assista na íntegra. Porque ele fala sobre o jogo do São Paulo, fala sobre o jogo do Santos agora na sequência, gente, jogos que eu não vi, eu transmiti todos os jogos do Vasco. Você deve ter assistido todos os jogos do Vasco. O Vasco massacrou o Santos, ou o Vasco cruzou um monte de bola para a área do Santos, da intermediária. Linha de fundo, que levou perigo ao João Paulo. Lembro de 2, 3 lances. Ah, tem um pênalti não marcado, ok, mas não é garantia de que nós iríamos fazer, porque nós já perdemos ao longo da temporada. Mas enfim, Abel Braga faz uma análise de jogos que eu não vi. Não sei, mas ele, a comissão e a direção viram totalmente diferente. Acompanhe. Nós estávamos para empatar, empatamos. Estava na frente no nosso ataque Luca, Regiano, Alex Teixeira e Eric. São 3 velocistas que tu nem imagina. Espera, compacta, e o São Paulo vai vir já no nervosismo, vão errar o passe. E por que não fez? Tu vai aproveitar. Por que não... Aí é um detalhe. Será que eu falei para esse cara, será que não é possível que não tenha algum de vocês que... Pô, isso aqui não, o treinador pode entrar em campo para isso, não é basquete, cara. Pô, não tem... Aí conversei com o Jair, conversei com o Léo. Pô, nós temos que ser um pouquinho mais malandro nessa coisa. Então, tá faltando o detalhe, porque assim, faltou jogar bem? Não. O Vasco fez um bom jogo contra o Santos, amassou.
Tanto que as colunas, né, os textos, Vasco amassa o Santos, mas o Santos leva 3 pontos. Então é assim o futebol. Então por isso nós estamos tranquilos, porque o trabalho só não está rendendo no resultado. O trabalho só não está rendendo no resultado. Frase do Abel, que está tranquilo. Ele falou, está tranquilo. Eu não estou tranquilo. Eu estou vendo um rendimento de 20% dos pontos disputados. O resultado não está vindo. A atuação em campo, ele começou dizendo que 3 velocistas que você nem imagina. Eu não imagino. Alex Teixeira velocista? Eu não sei, gente. Sinceramente, eu não sei que Vasco é esse que ainda não se apresentou. O Orediano entrou durante o jogo, Eric Marques durante o jogo. Ah, mas na reta final nós podíamos ter espetado. Fomos achar um gol aos 40 e tantos contra o São Paulo. Não podia? Claro que não podia, fecha. Aí ele foi conversar com o Jair, com o Léo, os caras mais experientes. Mas adiantou de quê? Tomamos gol. É o tempo todo isso. E sempre no fim de cada tempo, sofre pancada, sofre gol. Enfim, mas Abel também analisou e fez uma avaliação sobre o atual elenco, que mudou muito, verdade. Muitas contratações vieram e algumas não estão rendendo, mas ele faz uma análise nesse bate-papo com o podcast Pode Pai, Pode Filho. O único jogador do ano passado titular é o Peck. Então, nós contratamos um goleiro que estava na Rússia, Jardim, excelente. Excelente. Um lateral direito que era do Nacional do Uruguai, que estava feito da Copa do Mundo. Sim, muito agora em dezembro, o Pumita. Sim. Contratamos o Robson, que estava no Nice, jogou no Corinthians, aquela coisa toda. Capasso, o outro central argentino. Léo, que estava no São Paulo, que agora é São Paulo, Vasco, seleção brasileira. Não tem pote. Eu não sei como é que vocês conseguiram contratar, o São Paulo não se esforçou para segurar. E agora você vê, contratamos Jair, ótimo jogador convocado, pré-convocado para a seleção italiana. Jair, meio-campista do Atlético Mineiro. Sim. Os 3 melhores atacantes do ano passado do futebol brasileiro, um deles é Pedro Raul. Era do meu time. O Luca, Orediano, um ótimo jogador do Vélez. Então, você vai parando para pensar, bons jogadores, tudo time diferente, ponto. E que não estão virando no Vasco. Orediano não tem sequência, Capasso, quando poderia ter uma sequência, acaba de se machucar, uma lesão muscular séria que vai tirá-lo dos gramados pelo menos por um mês. O Léo caiu de rendimento, o Lucas Piton, pré-convocado para a seleção italiana, caiu de rendimento, o Puma Rodrigues caiu de rendimento. Claro que aí você não vai colocar só na culpa do treinador. Os caras também têm a sua responsabilidade. Léo Jardim não veio da Rússia, o Abel se confundiu, veio da França, da Rússia veio o Ivan. Mas o sistema defensivo, à exceção de um zagueiro, porque o Capacita não teve sequência, ninguém questiona tanto. Questiona nos últimos jogos porque está mudando o tempo todo e o próprio Barbieri demonstra essa sua insegurança. Não tem volante. O Jair não era titular do Galo, senão o Galo não liberaria. A exceção de agora que o Galo está precisando fazer dinheiro, não foi o caso. Então, assim, o Vasco não tem o 10, não tem o 5 desde o início. Então, o elenco tem as suas deficiências. As peças de reposição continuam sendo os garotos da base. E que alguns estão dando resposta. O Gabriel Peck dá resposta. O Rodrigo começou a dar resposta, já caiu. Ryan chegou agora, deu uma resposta inicial, mas não podemos colocar na conta dele uma resposta final. Agora, dizer que esse elenco não assusta o torcedor, que ele está tranquilo, que não estão vindo os resultados, só os resultados, Abel? É sério mesmo que você só acha que só os resultados não estão vindo? Eu gostaria de ter uma oportunidade, é que ele não dá a entrevista, ele escolhe alguns lugares e tal, já pedi há muito tempo, o Abel Braga, que eu gostaria de saber, Abel, já que vocês fecham os treinos, aponte para mim um jogo dos 10 do Brasileiro em que tivemos uma triangulação ofensiva, pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Puma desceu, tinha o Gabriel Peck e mais alguém. Do lado esquerdo, o Piton desceu, tinha o Alex Teixeira, um velocista fantástico, como você denominou, que ele não é. Ou o Eric Marcos, que é um velocista, que entra só no segundo tempo. O Orediano só entra no segundo tempo quando não entra aos 40, 45, os absurdos que fazem com o garoto. Mas enfim, aponte uma triangulação desses lados do campo. Não tem.
Aponte para mim uma jogada ensaiada, uma batida de falta lateral, uma batida de escanteio. Não tem. E não pode ser dito ao torcedor que falta tempo. E nem dizer a ele que agora não, com 10 dias de treinamento nós vamos ajustar. Vai nada, porque na semana passada, para o último jogo, nós tivemos 9 dias. Até o jogo do Flamengo na segunda foram 9 dias. E ajustou o quê? Tomamos 4 gols que nunca na história, eu não lembro de ter levado 4 gols no primeiro tempo. Então assim, o papo foi ótimo, a entrevista é ótima, como conteúdo. Agora, você olhar e bater com a realidade, está totalmente desconectada com a realidade. A visão do Abel Braga é um Vasco que não é esse Vasco. Talvez seja um Vasco que ele dirigiu lá atrás, no ano 2000. Porra, esse era um Vasco. Esse Vasco está desconectado com essa avaliação. Você caiu de Marte, chegou na Terra agora, pá! Quem tem no Vasco? Ouve essa entrevista do Abel e fala assim, caramba, esse time é veloz, tem transição, tem grandes nomes. Nada disso. Não tem transição, não consegue carregar a bola para o ataque, vive na base do chutão, não tem triangulação, não tem troca de passes, é um time nervoso, sofre gol, sucumbe. E aí? Esse Vasco, revelado pelo Abel, está desconectado com o Vasco que nós estamos vendo em campo. Que não terá Jair e Robson suspensos contra o Goiás, Capasso machucado, Andrei Santos dificilmente volta ao Vasco, está de saco cheio do que aconteceu mesmo, não deve voltar, está treinando, cumprindo, mas não deve mais jogar, a não ser que o Vasco pague o que deve a ele, o que é um absurdo. Mas, de novo, eu faço a pergunta. Cadê os representantes internacionais da SAF? Os daqui são empregados da SAF, os donos do dinheiro. O John Textor estava aqui no Brasil, pelo menos sábado estava lá no jogo, inclusive, com o filho no campo. O Luiz Castro deu uma entrevista para mim, para o Ricardo e para a Elaine no Flash Score, em que ele fala da relação com a SAF. Aqui, a nossa relação ela é feita com os empregados da SAF, não com os donos. Porque os do associativo não opinam, porque não tem força, detém só 30%. O dono mesmo do dinheiro da 777, os caras não estão aqui. E aí? Será que eles estão confiando nessa trilogia dita pelo Abel e que vai dar resultado? Eu estou com medo. Não sei você. Deixa eu só finalizar, agradecer aqui a equipe de produção do Sport TV, tendo à frente o Adnet, Marcelo Adnet, muito obrigado pela homenagem que fez. Eu tenho noção de que eu transmito com o coração, com a perspectiva, com o olhar do torcedor, como bem denominou o Marcelo Barreto, apresentador do Redação Sport TV, a quem eu agradeço também. Quem não viu, está lá no meu Instagram, pode correr, está no TikTok também. Mas vai voltar. A bola gira. E o Marcelo Adnet, como um grande botafoguense, quer que essa bola gire e que o Vasco volte lá em cima também. E tenho certeza que eles vão gostar dos memes positivos. Agora, eu continuo transmitindo com o coração. Quem gosta, curte. E eu percebo, a nossa média de audiência explode, o canal só cresce, é o canal de Vasco que mais cresce, porque você sabe que nós estamos aqui com muita credibilidade, com muita verdade e conectado, diferentemente do Abel, que está desconectado da realidade do Vasco. Esse Vasco que ele apresentou não tem nada a ver com o Vasco que nós estamos vendo há 10 rodadas no Campeonato Brasileiro. Recomendo assistir na íntegra, o episódio está aqui, pode pai, pode filho, Theo José bater esse papo aí com o Abel Braga, o filho do Theo também apresentando, muito legal, parabéns pelo trabalho, 43º episódio. E é isso, torcedor. Você tire as suas conclusões. Um grande abraço e até amanhã.